Manmohana Mora Krishna 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 Manmohana Manmohana Mora Krishna 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 Manmohana Radhe Radhe Jai Shri Krishna Radhe Radhe Krishna Krishna Tendo morado alguns anos em Vrindavana, na Índia, encontrei este livro chamado Brihad Bhagavatamrita, com uma descrição do Vishnu Purana, que é a seguinte: Angani Vedas Chatvaro Mimansya Nyaya Vishtaraha Dharma Shastram Puranancha Vidya Hi Etas Chatur Dasa. Este verso fala dos 14 ramos de conhecimento, que são os 4 Vedas, os Vedangas, o Mimamsa, os vários Nyaya Shastras, os Dharma Shastras e os Puranas. Então, eu vou contextualizar esse trabalho com os Vedangas e correlacionar os Vedangas com as partes do cérebro. O Gita Upanishad declara, no capítulo 10, no verso 33, o seguinte enunciado: Aham evakshaya kalo dataham vishwato mukhaha. Eu sou a primeira parte de todas as letras, o A. E a combinação gramatical, que é a origem das sílabas. Então, no sânscrito, é muito interessante esta visão. Se eu falo Kamala, eu estou falando lótus. Mas, ao mesmo tempo que eu estou falando lótus, esta visão ela está surgindo na minha mente. Então, é a isso que eles se referem. A etimologia das palavras traz a imagem da palavra, ou seja, a sua imagem acústica. Vamos nos ater apenas à palavra Mohan, ilusão. Então, quando eu ouço essa música, imediatamente, por ser Radha Mohan, Radha Madana Mohan, então, a imagem que vem à minha mente é de Vishnu, na forma de Radha Krishna, que ocasiona a ilusão na nossa mente, em nosso coração. Os nossos sentidos, eles estão relacionados a partes do cérebro. Então, a boca e a parte frontal do cérebro, ela está relacionada com a gramática.
Então, quando eu enuncio algumas consoantes, elas vão me ligar com essas 5 partes do cérebro também. Mas é muito importante entender que quando eu pronuncio corretamente e quando essas imagens elas vêm para a minha mente e eu entendo a etimologia das palavras que eu estou falando, isso tem um alcance, uma elevação maior no cérebro. Então, o lobo frontal ele está relacionado com a gramática. O lobo temporal, que está relacionado aos ouvidos, aos instintos, com a etimologia das palavras. Então, eu falo Kamala, eu vejo flor. Então, nós vimos aquela canção Radha, Mana, Mohan, né? Então, o que significa isso? Então, Mana, mente, Mohan, ilusão. Minha mente vai conhecer exatamente do que se trata a canção, vai me colocar como eu devo meditar naquela canção. É muito interessante isso. O sânscrito ele é maravilhoso para meditar. Então, o lobo parietal ele está relacionado a ações disciplinadas. Então, é muito importante acordar cedo, antes do sol nascer. Por quê? Porque a nossa alma ela vai estar mais viva e os nossos sentidos vão estar mais assim dormentes. Por isso é importante. Então, nossa percepção será muito maior. O lobo occipital ele está relacionado a espaço e tempo, a astronomia. Como eu olho o mundo, como eu vejo o mundo, eu preciso de um recurso. Então, todos esses recursos, como pronunciar, como falar, como ouvir, há uma disciplina para os sentidos e ele está nos Vedangas. E os Vedangas é assim como se fosse o primário para você entrar no primeiro ano da escola, né? É uma fundamentação para saber como nós lidamos com os nossos sentidos para poder seguir. Se eu olho as pessoas, eu julgo as pessoas, é porque eu não estou entendendo o que são os Vedas. Se eu olho e julgo, se eu tenho ímpeto de comer, eu não sei digerir, a gramática faz você digerir isso. Kamala, Mohan. Então, isso faz você pensar, digerir. Isso é chew. É como a vaca que fica remoendo, né? Ela tem 4 estômagos. Então, é muito interessante isso. E o cerebelo é o que nos dá o ritmo. Então, se nós não temos todo esse aparato de lidar com os nossos sentidos, nós vamos no embalo. É mais ou menos isso. Podemos encontrar, através do espectrograma, a qualidade do som. Algumas características, que são a vibração, que você vai encontrar em cinza, como ela se propaga. Você vai ver que ela ocupa um espaço maior, ela não tem buracos assim. E você vai ver a intensidade através do amarelo, que são os decibéis. Você vai ver a altura, que são os hertz, e que está em azul, e as ressonâncias, que são o vermelho, a vibração. Então, nós vamos comparar algumas palavras, algumas vogais e alguns mantras. Sri Shankaracharya escreveu no Yoga Sutra Virana algo muito interessante. Vi akadanat padashuddhi padashuddhe artha nirmayo bhavati artha tattagyanam tattagyanat bhaven moksha. A pureza das palavras, ela deriva da gramática, né? E da pureza dessa gramática surge a cognição. Da cognição, o conhecimento da realidade. E do conhecimento da realidade surge essa emancipação química no cérebro. Então, eu falei Kamala,
Então, isso vai ter uma ressonância no meu cérebro. Nós vamos explicar isso através do próximo slide. O que é semântica? É o significado que atribuímos às palavras. Quando escutamos uma palavra, são ativadas diversas conexões cerebrais. E o Dr. Luciano Fadiga, ele tem trabalhado com a estimulação magnética transcraniana. E através de suas pesquisas, ele tem detectado o que certas palavras ocasionam em certas partes do cérebro. Então, alguns exemplos que vamos dar aqui. O córtex olfativo. Quando alguém fala trufa e canela, vai exatamente para aquele córtex olfativo. Quando alguém fala vermelho e redondo, vai para o temporal inferior. Quando alguém fala algo assim, lamber, pontapé, vai para o córtex motor. Expressões abstratas, elas irão para pré-motoras. E assim por diante. É algo que está se desenvolvendo, já deve estar, as pesquisas devem estar em largas escalas. As últimas que eu tive notícias foram na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nesse slide, na parte superior esquerda, nós temos a pronúncia do A no espectrograma. Ao lado, nós temos o E e, posteriormente, o I. Abaixo, no lado esquerdo, nós temos o O e, posteriormente, o U. É bem interessante observar a densidade e todos os aspectos de análise da vibração dos sons, como eles ocupam o espaço. Nesta análise acústica, nós estamos observando acima a pronúncia do aum e abaixo como os brasileiros fazem essa pronúncia. Om. Então, nós podemos ver uma diferença bastante significativa quando nós pronunciamos o sânscrito corretamente. Essa é uma análise muito interessante. Veja, aqui nós temos análise de alguns palavrões. Observamos que eles são com picos de azul, amarelo, vermelho, aqui e ali. Eles são inconstantes e eles não ocupam todo o espaço harmoniosamente como os mantras. Mesmo o mantra falado errado, ele tem uma outra ocupação no espaço. Agora imagine o mantra falado corretamente. É muito mais harmônico, é muito mais constante, tem muito mais estabilidade, o ar é outro. Agora, chegando à conclusão dos nossos estudos, das nossas pesquisas, chegamos a anandamida, que é uma molécula que age como neurotransmissor no cérebro, conhecida como a molécula da bem-aventurança. Ananda significa bliss, bem-aventurança em sânscrito. Então, sua estrutura é similar à do tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da cannabis. É uma molécula mensageira que desempenha um papel em muitas atividades físicas, como apetite, memória, dor, depressão e fertilidade. Então, nós chegamos num ponto muito interessante. Como que os monges produzem esta anandamida? Através da disciplina, através dos mantras e através do conhecimento destes mantras, que foi tudo o que nós descrevemos aí. Muitas informações são citadas sobre a anandamida, como que ela é sintetizada através de enzimas nas áreas do cérebro, que são importantes na memória, os processos de pensamento, de controle e de movimento. A pesquisa sugere que a anandamida desempenha um papel na tomada de decisões e de quebra de ligações de curto prazo entre as células nervosas, e isso está relacionado com a aprendizagem e memória. É aquilo que nós comentamos, nós precisamos aprender o significado de Kamala,
lótus. E o que esse lótus representa no mundo espiritual? Para mim, ele tem um significado e ele entra no meu coração com uma alegria muito grande, assim como o nome de certas pessoas que eu gosto, que eu amo. Elas chegam ao meu coração e elas transformam a minha mente, o meu estado de espírito. Então, estudos em animais sugerem que o excesso de anandamida induz ao esquecimento. Isso sugere que essas substâncias, uma vez desenvolvidas, poderiam fazer a anandamida ligar-se ao seu receptor. Dessa maneira, podendo serem usadas para tratar a perda da memória ou ainda para melhorar a memória existente. Mas isso são coisas pertinentes à ciência. E eu gostaria de voltar aqui do verso em sânscrito inicial, onde obtivemos que das palavras ou dos mantras obtemos o conhecimento, um signo. Deste, através da cognição, nós obtemos a bem-aventurança. Então, nós estamos falando de Mana Mohan. É a deidade da qual os Bhaktas se aproximam por primeiro. Manmohana Mora Krishna 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 Manmohana Manmohana Mora Krishna 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 Manmohana Radhe Radhe Jai Shri Krishna Radhe Radhe Krishna Krishna